Olá a todos, espero que todos estejam bem hoje também. E hoje nós vamos para a terceira aula, que é a medula. Então, a abordagem que nós vamos fazer é uma abordagem integrada, levando os aspectos sensoriais e motores, né? E a integração, com ênfase nos circuitos básicos ou reflexos que a medula, então, ela tem responsabilidade. E também vamos compreender a função da medula em relação ao tronco encefálico e ao cérebro, né? Porque a sua organização funcional, ela está subordinada, né, às instâncias superiores. Abordaremos também, mais para o final, né, a organização do sistema nervoso autônomo e depois deixarei alguns casos para vocês refletirem como tarefa. Boa aula para vocês! Os objetivos, então, da aula de hoje é nos concentrarmos sobre a função, então, da medula. Nós vamos, por enquanto, ignorar as influências que o encéfalo, né, tem funcionalmente sobre a medula. Na medula espinal, na substância cinzenta, existem circuitos locais que vão processar informações aferentes, né, e que, por sua vez, por meio das saídas motoras, vão influenciar, então, a contração da atividade dos músculos esqueléticos por meio do sistema motor somático e controlar também os órgãos efetuadores viscerais por meio do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Bom, aqui nós vemos então o encéfalo, a medula, suas diferentes regiões, e aqui nós queremos destacar em verde as entradas sensoriais somestésicas que penetram pela medula, né? Essas informações sensoriais, elas são utilizadas localmente aqui na própria medula e também essas informações acabam sendo fontes de informações para o cerebelo, né? E para as outras áreas aqui do encéfalo que a gente vai estudar mais tarde. Então, vamos prestar aqui atenção, por exemplo, no membro torácico, né? E no membro pélvico. Então, a gente vai ver que o membro pélvico tem inervação periférica sensorial e motora, né? Vocês se lembram em anatomia que devem ter estudado que nessa região existe um plexo braquial, assim como também na região lombosacral existe um plexo lombosacral e que vai, então, tanto componentes eferentes e componentes aferentes inervam perifericamente, então, o membro pélvico. Aqui, em vermelho, né, então, ressalta-se a inervação motora somática, ou seja, para os músculos esqueléticos. Aqui, particularmente, só tem um órgão visceral aqui representado, que é a bexiga, então, a sua eferência é o sistema nervoso autônomo. Mas, reparem aqui que os esfíncteres, né, uretral e o esfíncter anal, eles também são inervados aqui pelo sistema motor somático. Isso significa que esses esfíncteres são constituídos de musculatura esquelética, assim como a musculatura esquelética do membro pélvico e torácico, né, que são responsáveis pela deambulação do animal, a manutenção da postura. Então, essa visão geral ajuda a gente a entender que nós vamos agora, né, nesta aula, apenas dar conta, né, de uma parte do sistema nervoso central, que é a medula, né, e que essa medula tem influências, né, funcionalmente hierárquicas, então, do encéfalo. A medula e também o tronco encefálico fazem parte do sistema nervoso segmentar. Então, tanto a medula quanto o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, operam sempre em nível inconsciente. As respostas reflexas, né, que eles manifestam, elas dependem sempre de estímulos, como a gente vai ver, e também, tanto o tronco encefálico quanto a medula constituem vias de passagens, né? Então, nós temos as vias ascendentes, por exemplo, que vai da medula em direção ao encéfalo, e também das vias descendentes que vêm do encéfalo em direção à medula. Bom, então, observando o comportamento locomotor deste gato, né, então ocorre a alternância, né, de extensão e de flexão dos membros torácicos
e dos membros pélvicos. Então, uma coisa muito importante é que existe uma organização somatotópica, né? Nesta relação da inervação da parte segmentar, por exemplo, cervical da medula, né, relacionado ao controle dos membros torácicos, né, e também aqui da medula lombosacral, que vai controlar, então, os membros pélvicos. E assim como na região torácica, né, então, existe uma organização segmentada do sistema nervoso central, né, do sistema motor e também dos dermátomos. Bom, esta figura aqui mostra a medula num corte transversal. Estamos vendo então aqui o H medular, a região ventral do H medular estão o corpo dos motoneurônios que vão inervar a musculatura esquelética. E no H medular, aqui mais atrás, então nós vemos a entrada, né, das informações sensoriais aferentes. Então, nestas raízes ventrais saem os axônios dos neurônios motores. Portanto, essa parte anatômica, raiz ventral, é exclusivamente motora, enquanto que as raízes dorsais são exclusivamente sensitivas. Aqui está o gânglio sensitivo, onde está o corpo do neurônio sensitivo, e aqui o nervo espinal. Então, o nervo espinal ele é formado pelas fibras sensitivas e fibras motoras. Portanto, todos os nervos espinais são mistos, né, do ponto de vista funcional. Então, ela contém fibras sensoriais somestésicas e viscerais e fibras motoras somáticas, né, que vão inervar a musculatura esquelética e também vão inervar a musculatura visceral e as glândulas também. A outra coisa que acontece é que o nervo espinal, depois, ele vai acabar ramificando numa parte dorsal, para a inervação da região dorsal, e um ramo, né, que é a parte ventral. E aqui também nós podemos ver o gânglio autonômico simpático. Nesta figura ao lado, né, sem os elementos ósseos, nem a dura mater, a gente pode ver um pouco melhor, né, essa organização das raízes ventrais e das raízes dorsais. Então, as raízes ventrais e dorsais se juntando, né, para formar o nervo espinal e formando depois, então, os ramos dorsais e os ramos ventrais. Então, mais uma vez, reforçando que todos os nervos espinais são mistos. Então, aqui nós temos, né, um corte transversal de um nervo, mostrando, então, esse conjunto de axônios, que eles são envoltos, então, pelo epineuro, formando fascículos, e aqui dentro desses fascículos, ainda subfeixes envelopados pelo endoneuro, constituído de fibras semielina e fibras mielinizadas. Então, esse conjunto que nós estamos vendo aqui, que forma o nervo, se houver uma lesão, haverá um comprometimento tanto sensorial quanto motor. Tínhamos, então, dito já que a medula tem uma organização segmentar. Então, quando a gente vê a relação da organização medular, né, dos segmentos medulares com os corpos vertebrais e também com a emergência dos nervos, a gente vai encontrando uma correspondência. Mas à medida que a gente vai se afastando, indo para a região posterior, né, essa relação vai sendo perdida, ou seja, não existe mais, né, a correspondência entre a emergência do nervo e o forame vertebral, né? Então, aqui, por exemplo, né, onde a gente está vendo, né, os ossos sacrais, então, nós vamos encontrar aqui, na verdade, componente do sistema nervoso periférico, né, a cauda equina. Então, se houver algum tipo de fratura nessa região, a sintomatologia vai ser de nervos, né? E não uma sintomatologia de uma lesão do sistema nervoso central. Para uma lesão, né, nesse caso, comprometendo o sistema nervoso central, a lesão precisaria, né, acontecer, por exemplo, nessa região. Então, esses segmentos medulares, né, então apresentam uma correspondência da região que inerva. Então, conhecer essa relação vai ser muito importante para fazer diagnósticos, né, topográficos da lesão.
Então, aqui na região de C1 a C5, a inervação da região cervical, C6 a T2 dos membros anteriores ou torácicos, T3 a L3 a região torácica, L4 a S2 dos membros posteriores ou pélvicos, S3 a região coxígea e a região pélvica. Então, ter na memória essa organização, ou seja, quando você vê um cachorro, um cavalo em pé, né, poder olhar para ele e imaginar, então, a região correspondente a essa inervação vai ajudar muito. Já são pistas muito importantes se algum tipo de disfunção, se houver algum tipo de disfunção, por exemplo, no caminhar, por exemplo, do animal, comprometendo o membro anterior, né? Então, dá para a gente começar a pensar, né, qual seria, né, a topografia dessa lesão. Então, aqui a medula, numa vista, num corte transversal. Então, à direita são a representação aqui, nesse pedacinho aqui, é da substância branca, ou seja, as regiões, então, da medula, onde estão trafegando as fibras nervosas com mielina. Então, vocês lembram qual é a célula do gliócito que produz a bainha de mielina no sistema nervoso central? Isso, quem lembrou que eram os oligodendrócitos, está correto. E aqui na região da substância cinzenta, então nós vamos encontrar corpos celulares e várias fibras, né? Então a substância cinzenta nada mais é do que a região onde estão aglomerados neurônios. Só que esses neurônios, a gente vai ver, eles não estão de qualquer jeito, né? Eles estão organizados funcionalmente. E, além de eles estarem organizados funcionalmente, existem, então, na medula, circuitos de integração sensorial e motora. Então, aqui a gente já tem uma noção, a grosso modo, de que no H medular, a região ventral, ela é constituída, então, de corpos celulares, de neurônios pré-ganglionares, né, e do corpo do neurônio motor somático. E na região do H medular posterior, então, as entradas sensoriais, somática e visceral. Anatomicamente, então, ela também é dividida, por exemplo, essa parte em coluna posterior, né? Então, aqui, a substância cinzenta intermédia lateral, a substância intermédia central, a coluna anterior e aqui a coluna lateral. Aqui nós temos, então, o corpo do neurônio somático, e que ele deixa, então, o axônio dele deixa pela raiz ventral, e ele, então, aqui em atividade, né, essa luzinha significa representando o potencial de ação chegando, então, as fibras musculares, neste caso, o músculo tricipital. Então, quando o potencial de ação chega, né, então, na sinapse, que se chama junção neuromuscular, a acetilcolina, então, ela é liberada, e ela vai se ligar a que receptores mesmo? Receptores nicotínicos. Então, esse neurônio que inerva as fibras musculares esqueléticas, eles são coletivamente denominados neurônios motores inferiores. E um aspecto muito importante é que, ao longo da coluna, né, do H medular, existe uma organização somatotópica. Bem, então, aqui no H medular estão, então, o corpo dos motoneurônios, que vão deixar, então, a medula pelas suas raízes ventrais. No entanto, muitas fibras acabam, então, fazendo esse cruzamento no plexo, né? E só depois é que eles vão acabar inervando os músculos. Então, a inervação do seu respectivo miótomo, em alguns grupos musculares, nós vamos ter inervação de motoneurônios de segmentos diferentes, né? Por conta desta organização do plexo que acaba redistribuindo suas fibras. Os núcleos motores somáticos da medula, eles apresentam uma organização somatotópica, né, dos motoneurônios que inervam a musculatura esquelética, ou seja, os grupos de motoneurônios que estão nessa região medial,
eles vão, não importa se aqui a medula é ao nível de C8, né, responsável pela inervação do membro torácico, ou na medula lombar, né, inervando então a musculatura do membro pélvico, a região mais medial, né, em ambos os níveis, então ela é responsável pela inervação da musculatura axial. Enquanto que essa região mais lateral, ele é responsável pela inervação da musculatura pendicular. Então, isso mostra uma organização morfofuncional dos motoneurônios, né, dentro da medula. Bom, então aqui na medula a gente já tinha visto, né, que os motoneurônios estão situados dentro do corno ventral da medula, e aqui nós temos então as fibras musculares que ele inerva. Esses neurônios motores que inervam as fibras musculares, nós vamos agora também chamá-los de neurônios motores inferiores. Então, esses neurônios, eles recebem influências de outros neurônios. Se são inferiores, deve ter neurônios superiores. Então, de fato, lá do tronco encefálico e do córtex motor, existem vias descendentes, né, que coletivamente eles vão influenciar os motoneurônios inferiores, né, de toda a medula. Então, esses neurônios motores, eles acabam fazendo uma influência direta ou indireta, né, e vão participar, especialmente se esses comandos são de natureza voluntária, de informações que chegam lá do córtex motor, né, então já do cérebro. Então, quando a gente diz que a musculatura esquelética ela pode ser controlada voluntariamente, é exatamente isso que quer dizer. Que comandos cerebrais, né, vêm e podem acionar voluntariamente a musculatura do corpo, né? E o animal, então, por meio da atividade da musculatura esquelética, expressar aquilo que nós chamamos de comportamento voluntário. Quando a musculatura esquelética ela é comandada apenas em nível do tronco encefálico ou da medula, então ela vai manifestar comportamentos reflexos, ou seja, ela depende de estímulos externos ou internos para que ela ocorra. Então, esse contingente de neurônios motores superiores, elas têm origem no córtex, dando origem ao trato córtico-espinal, né? E também um contingente de neurônios que estão no tronco encefálico, que vão compor também o outro conjunto de fibras descendentes que vão influenciar os neurônios motores inferiores. Então, por que isso é importante também conhecer? Porque se houver uma lesão apenas dos neurônios motores inferiores, a sintomatologia é uma. Se afetar apenas os neurônios motores superiores, a sintomatologia é outra. Então, isso ajuda bastante também, né, no diagnóstico topográfico da lesão. Os neurônios do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, também estão situados na medula. Então, na medula sacral ficam os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático. E na medula lombar e torácica, apenas os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. E, fora da medula, na região do tronco encefálico, ficam restritos apenas os neurônios pré-ganglionares do sistema parasimpático. E, em todos esses segmentos, né, do tronco encefálico e toda a medula, nós vamos encontrar os neurônios motores somáticos que inervam a musculatura esquelética. Então, essa distribuição regional distinta, né, dos neurônios pré-ganglionares é uma característica específica do sistema nervoso autônomo. Além disso, tem algumas outras características que nós vamos, então, agora complementar ao conteúdo que a gente já tinha visto previamente na aula de sinapse. Mas vale aqui relembrar. Então, o neurônio motor somático, cuja origem do corpo celular está na medula ou no tronco encefálico, tem como neurotransmissor a acetilcolina, né? E ela se liga a receptores nicotínicos das fibras musculares esqueléticas. O sistema nervoso parasimpático, que tem o corpo celular, o neurônio pré-ganglionar, que está situado
ou no tronco encefálico ou na medula sacral, então ele faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, né, onde o neurotransmissor aqui é a acetilcolina, e também no neurônio pós-ganglionar ele libera acetilcolina, porém o receptor é do tipo muscarínico, né? Então, essa é a diferença que existe entre os receptores colinérgicos que estão nos órgãos viscerais e na musculatura esquelética. Já o sistema nervoso autônomo simpático, né, ele tem os neurônios pré-ganglionares na medula tóraco-lombar, os neurotransmissores ganglionares e acetilcolina, com receptores nicotínicos aqui, e ela libera no seu terminal noradrenalina. Porém, a noradrenalina também tem receptores de dois tipos, né, nos órgãos viscerais, o tipo alfa e o tipo beta. Outra característica importante que distingue o sistema nervoso autônomo simpático do parasimpático é que o simpático ele tem um neurônio muito especial dentro da medula da glândula suprarrenal. Esse neurônio pós-sináptico ele não tem axônio e a sua secreção é liberada diretamente na corrente sanguínea, sendo que esse neurotransmissor ele é predominantemente constituído de adrenalina, 80% de adrenalina, né, e 20% de noradrenalina. E ele cai na corrente sanguínea. Então, esse neurônio pós-sináptico, ele tem um comportamento de uma glândula endócrina, né? Então, essa adrenalina nós podemos considerar um neurohormônio. E ela também, caindo na circulação, ela vai ter uma ação bem abrangente, né, e bastante sustentada. Então, a ativação simpática, quando ela ocorre, ela é mais duradoura do que a ativação parasimpática. A sinapse neuromuscular visceral ela é diferente da muscular esquelética que nós vimos anteriormente. Aqui nós temos como exemplo uma sinapse noradrenérgica, né? Ou seja, o neurotransmissor liberado é a noradrenalina. A estrutura sináptica da terminação nervosa é essa que nós chamamos de varicosidade. Também a denominação para esse tipo de sinapse é sinapse de passagem. Então, como a gente já conhece, o potencial de ação chega até esse terminal, abrem canais de cálcio voltagem dependente, o cálcio difunde-se para dentro desta varicosidade, e então estimula a exocitose da noradrenalina. Só que a noradrenalina, ela se difunde não exatamente, né, numa fenda sináptica, ela simplesmente ela é difundida aqui no meio e por difusão, então, ela acaba chegando, por exemplo, no seu receptor, né, noradrenérgico, e a gente já tinha visto que todos os receptores, né, para noradrenalina e adrenalina, são todos do tipo metabotrópico, né, aquelas que têm uma ação um pouco mais prolongada. Bem, a noradrenalina, depois que ela é liberada, ela é removida, né, por recaptação, por meio de transporte ativo, e dentro dessas varicosidades, elas são, então, inativadas. Então, aqui nós aproveitamos para mostrar a dupla inervação que o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático tem no mesmo órgão visceral, no caso, o coração. Então, quando ocorre uma ativação simpática, ocorre um aumento na frequência do batimento cardíaco. Portanto, né, a ativação simpática, ela aumenta o débito cardíaco, né, e aumenta a frequência cardíaca. De fato, o sistema simpático ele é mobilizado todas as vezes que nós temos uma situação de emergência, como lutar ou fugir. Quando, então, o perigo passa, né, então o tônus simpático diminui e o tônus parasimpático, né, ele aumenta no sentido agora de diminuir a frequência cardíaca. Então, a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, né, no caso por meio do nervo vago, ele vai causar, então, a bradicardia. No sistema nervoso autônomo simpático, o mesmo neurotransmissor, por exemplo, no caso a adrenalina, ele pode se ligar às duas formas diferentes do receptor, né, que é do tipo alfa e do tipo beta. No caso dos vasos sanguíneos intestinais,
a ligação da noradrenalina no receptor alfa provoca uma resposta de vasoconstricção, enquanto que nos vasos sanguíneos do músculo esquelético, por meio do receptor beta, ele causa, então, vasodilatação. E esse efeito é fácil da gente entender. Então, numa situação de emergência, quando o sistema simpático ele é ativado, ele vai, então, diminuir o fluxo sanguíneo para o intestino, né? E diminuir a resistência periférica e aumentar o fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética que está em ação. Ou ele vai fugir, ou ele vai lutar. Então, aqui uma visão geral do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, considerando, né, a inervação dos respectivos órgãos. Então, os neurônios pré-ganglionares do parasimpático ficam restritos aqui, né, na região do tronco encefálico e também na região da medula sacral, enquanto que os neurônios pré-ganglionares do simpático ficam restritos aqui à medula tóraco-lombar. Então, pegando, por exemplo, um órgão que tem inervação dos dois sistemas, né, o coração, por exemplo, a gente viu que a atividade parasimpática causava, então, bradicardia e a atividade simpática, taquicardia. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que aumento do tônus simpático ou da ativação simpática ocorre sempre numa situação de emergência de urgência, naquela situação em que o animal ele é submetido a uma condição de lutar ou fugir, né? Se o perigo passa, então ele passa a investir numa outra fase. Antes ele gastava energia, né, para lutar ou fugir, e agora, então, com a ativação parasimpática, ele investe na obtenção de energia, na alimentação, né? Então, tanto que o parasimpático, ele estimula a peristalse, a secreção, né, das glândulas do trato gastrointestinal, a absorção. E, então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é um sistema de controle dos órgãos viscerais para poupar energia. Bem, agora, vou deixar aqui para vocês uma questão, né, muito simples. E ela é muito interessante porque vai fazer a gente guardar a importância dessa relação anatômica não só a questão fisiológica funcionais, mas como também para um interesse clínico, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é, num caso, por exemplo, de anisocoria, ela poderia ser explicada por uma lesão medular ao nível de T1 e T2? E aí, o que vocês acham? Então, essa é uma questão também para vocês refletirem com relação a esse conteúdo. Pela medula também penetram as informações somestésicas do corpo, exceto as informações somestésicas da cabeça, que vai ser mediada por um nervo craniano. Bem, a sensibilidade somestésica, ela engloba 4 submodalidades. Então, tato, pressão, temperatura, nocicepção, dor, né? E a propriocepção. Então, esse conjunto de receptores que vão, então, mediar, trazer informações, né, da superfície do corpo e dos tecidos mais profundos, acabam, então, todos penetrando, né, nos respectivos segmentos medulares por meio das fibras aferentes. Então, aqui está o corpo dos neurônios sensoriais, que ficam todos dentro do gânglio sensitivo, e pelas raízes dorsais, então elas penetram aqui no H medular da região dorsal. Parte das informações, no entanto, elas podem seguir para fora da medula, né, chegar no encéfalo, ou então ela pode fazer sinapses aqui dentro do H medular, na substância cinzenta, por meio de neurônios que, então, deixa a substância cinzenta, cruza para o outro lado e acende, levando as informações sensoriais para fora da medula. Ou ainda, essas informações sensoriais, elas podem ser utilizadas prontamente, né, no segmento de entrada, onde tem sinapses com neurônios associativos, com neurônios motores, né, realizando, então, participando, então, de arcos reflexos. Então, aqui são representações menos esquemáticas, né, dos receptores somestésicos da região cutânea, né,
e aqui então dos fusos musculares e das fáscias. E aqui esses nomes é mais para que vocês saibam quem são, né? E a ideia é mostrar mais a diversidade de como as informações superficiais do corpo, elas podem ser obtidas. Então, a grande capacidade de detectar essas diferenças é porque cada um desses receptores, eles acabam sendo sensibilizados por determinados estímulos específicos, né? Então, é muito importante ter essa noção também de que as modalidades sensoriais têm um exército muito grande, né, de receptores distintos. Bom, e aqui é para mostrar, aqui representados pelos neurônios sensitivos, né, em azul, as informações então são trazidas para dentro da medula e podem ser utilizados diretamente no local, estimulando os motoneurônios para uma determinada resposta. Existem também, dentro da medula, neurônios que compartilham a informação sensitiva no outro lado, no lado contralateral. Então, esses são os neurônios comissurais. Nós temos, então, ainda aqueles neurônios, né, que eu havia comentado, onde a informação periférica ela é transmitida para o neurônio, um segundo neurônio aqui da via, para que então ela seja transportada para fora da medula. Então, outro aspecto interessante para chamar atenção é que essas informações, elas sensoriais, elas são integradas, né, aqui dentro da própria medula. Então, sem sair da medula, existe aqui em volta da substância cinzenta o fascículo próprio, né, da própria medula. Então, por meio desse fascículo, ele é possível fazer a integração, por exemplo, da medula cervical com a medula lombar, de tal modo que os movimentos de deambulação, né, dos membros pélvicos e torácicos possam ser, então, coordenados. Até agora, nós demos mais ênfase, principalmente, né, o que acontecia aqui na substância cinzenta. E agora a gente vai destacar um pouco de como que estão distribuídos, né, que vias de passagens existem na substância branca da medula. Bem, então aqui nós temos o trato córtico-espinal e o rubro-espinal. O que significa? Que os corpos celulares, né, destas fibras, elas estão localizados lá no córtex, né, então isso significa que são fibras longas, e aqui, rubro espinal significa que está vindo do tronco encefálico do núcleo rubro. Então, para facilitar a memorização, o nome dos tratos está sempre associado com a sua origem e o seu destino. Então, aqui nós temos o trato retículo espinal, né, bulbar e o retículo espinal pontino. Ambos, então, estão vindo da formação reticular. Aqui o trato vestíbulo espinal, vindo dos núcleos vestibulares, né, do bulbo. Aqui nós temos o fascículo longitudinal medial, o trato córtico-espinal ventral e o teto espinal. Então, reparem como tem várias vias descendentes que vêm lá do encéfalo. Para quê? Para, na verdade, influenciar os neurônios motores que estão aqui no corno ventral da medula e também os neurônios pré-ganglionares que estão no corno lateral. Então, como já tinha dito anteriormente, então, na substância branca, existem, então, fascículos, né, que estão levando as informações sensoriais na direção ou do cerebelo ou, então, do encéfalo. Aqui nós temos o fascículo grácil e cuneiforme. Aqui, então, nós temos o trato espinocerebelar. São tratos, né, dois grandes tratos que vão para o cerebelo, e a gente vai ver por que isso é importante mais tarde. E também tem um fascículo próprio da medula, que é um fascículo que vai fazer a integração apenas dentro da medula, ele não sai da medula. Aqui, o trato espinotalâmico, muito importante, porque ele vai fazer a mediação da sensibilidade nociceptiva. Bom, pessoal, a gente está na metade do estudo da função da medula. A gente viu, na verdade, até agora, principalmente uma organização mais morfofuncional, né? E nesse ponto do estudo, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Então,
queria que vocês tentassem explicar, né, caso, por exemplo, o animal apresente uma lesão completa, uma transecção completa da medula no nível de T3 a L3. Como será que o animal vai se apresentar e por quê? Então, boa tarefa para vocês.